Olá, pessoal. Então, continuando aqui, nossa parte sobre a fase fotoquímica da fotossíntese, ou sobre as reações luminosas da fotossíntese, hoje a gente vai abordar como se dá o processo de absorção de luz e transferência de energia e de elétrons para que ocorra a formação de NADPH e de ATP, que são substratos fundamentais para que ocorra a fase bioquímica da fotossíntese, que é a fase de fixação do CO2 atmosférico na planta, né, a transformação desse CO2 em carboidratos, certo? Bom, para começar essa aula, a gente vai abordar inicialmente, relembrar a estrutura e como estão os complexos proteicos relacionados à fase fotoquímica ou às reações luminosas da fotossíntese. Neste esquema, a gente tem aqui representados, né, os complexos proteicos, certo? Identificados esses complexos proteicos. Então, o dímero LHC1 é o sistema coletor em antena do fotossistema 1, o trímero LHC3 é o coletor em antena do fotossistema 2, LHC2, me desculpem. O PS2 é o centro de reação do fotossistema 2. O citocromo B6F é uma proteína, né, que está na membrana do tilacoide, a gente vai comentar. O fotossistema 1, né, é o centro de reação do fotossistema 1. E a ATP sintase é a FOF1 ATP sintase, que opera de forma muito semelhante ao que a gente já comentou lá na respiração vegetal, né, na parte de produção de ATP. Então, esses complexos proteicos, vocês podem perceber, a gente tem aqui um esquema que mostra o tilacoide, né, aqui a membrana do tilacoide, aqui o lume do tilacoide e externo ao tilacoide a gente tem o estroma do cloroplasto, certo? Esses complexos proteicos, eles estão distribuídos pela membrana do tilacoide. Percebam, por exemplo, que o complexo ATP sintase, que tem um, ó, né, ele está distribuído na membrana, mas nunca na região que a gente chama de região prensada, que é onde a membrana de um tilacoide encosta na membrana de outro tilacoide, né? O mesmo acontece com o sistema coletor em antena e o centro de reação do fotossistema 1, né? Vejam aqui, ó, certo? Ele também nunca está na região prensada. O citocromo B6F, que é essa proteína aqui, ó, ele é uma proteína também de membrana, né? Ele está distribuído em todas as regiões, tanto na região prensada quanto na região não prensada do tilacoide. O mesmo acontece, né, com o fotossistema 2 e o complexo coletor e antena, que está predominantemente na região prensada, mas tem alguns complexos que estão fora dessa região. Então, observe que essa distribuição ocorre desta forma, né, na membrana do tilacoide. O que vai acontecer, né? Só para a gente fazer já uma introdução de todo o processo. Quando a luz incide no sistema coletor e antena e promove a excitação desse sistema até chegar ao centro de reação do fotossistema e depois a transferência de elétrons, essa transferência de elétrons vai resultar como produto final a formação do NADPH e a criação, vejam aqui, ó, né, de um gradiente eletroquímico de prótons, vamos lembrar lá da cadeia de transporte da respiração, que é muito parecido, não é igual, mas é muito parecido, é muito semelhante. A criação de um
de um gradiente eletroquímico de prótons, né, que será responsável, né, pela síntese ou biossíntese de ATP na ATP sintase, né? Então isso aí é muito parecido. Então, com a formação desses prótons aqui que ficam no lume e esse gradiente formado, esta enzima, então, ATP sintase, olha ela aqui, ó, né? Vai ser ou será a enzima responsável pela biossíntese de ATP. Ao mesmo tempo, esse processo promove o movimento ou a transferência de prótons do estroma para o lume do tilacoide. Então, quando esses íons, né, quando esses prótons, o íon H+, ele sai do estroma do cloroplasto e vai para o lume do tilacoide, o que acontece? O pH do lume do tilacoide fica mais baixo, ou seja, essa região fica mais ácida, e o pH do estroma fica mais alcalino, ou seja, o pH fica mais alto. Este sinal de pH alcalino, entre outros sinais, está associado à ativação da enzima conhecida como rubisco, tá? Então nós vamos comentar lá na frente, mas já para ir adiantando e avançando nesse assunto. Então, o pH mais alto está associado à ativação da rubisco, que é a enzima ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, que é justamente a enzima responsável pela fixação de CO2 na fase bioquímica da fotossíntese, que é o que nós vamos falar mais adiante, ok? Então, uma vez entendido isso aqui, nós vamos compreender melhor esses processos aos quais eu já comentei. A gente tem aqui um esquema mostrando o sistema coletor e antena. Percebam que a gente tem o centro de reação do fotossistema 2, que é o P680. Né? Por que chamar de P680, né? P680, que é o centro de reação do fotossistema 2, é assim chamado porque ele absorve luz no comprimento de onda de 680 nanômetros, tá? Por isso o P680. A gente tem aqui o sistema coletor e antena, né, formado por carotenoides, que são pigmentos, né, que além de fazerem parte do sistema coletor e antena, está envolvido no processo de proteção contra a fotoinibição dos vegetais, tá? Seria, fazendo uma analogia, como se fosse o protetor solar das plantas, tá? Então, além dele estar aqui, ele está envolvido no processo de proteção. A gente tem também no sistema coletor e antena as clorofilas A e B, né? Nós já comentamos isso nas aulas anteriores, né? E essa energia luminosa que incide nesses pigmentos, então, é transferida por ressonância de pigmento a pigmento até atingir o centro de reação do fotossistema, tá? Então aqui a gente tem o mesmo esquema, né? Mostrando esse acúmulo de energia, absorção de fótons, né? Certo? Os carotenoides, as clorofilas, né? B e a clorofila A, não é isso? Pode haver transferência dessa energia por ressonância, perda na forma de calor, perda na forma de fluorescência, não é isso? Mas essa energia normalmente é transferida por ressonância até o centro de reação do fotossistema. E aí sim, esse centro de reação, como nós vamos ver na sequência, esse sim vai perder elétron para o sistema, para uma proteína próxima, né? Na verdade, e continuar um transporte de elétrons durante o processo dessa fase fotoquímica, tá? Para a formação do ATP e formação do NADPH, nós vamos entender isso melhor mais à frente, ok? Aqui a gente tem o famoso esquema em Z de forma simplificada, então vejam aqui, a gente tem, dá para observar o fotossistema 2, né? Vejam que o centro de reação do fotossistema 2, que é o P680, está aqui no centro do fotossistema, envolvido pelo complexo coletor e antena, não é isso? A gente tem aqui o fotossistema 1, né? O centro de reação do fotossistema 1, que é o P700, o sistema coletor e antena do fotossistema 1, né? E este processo, então,
por isso que é o esquema em Z, que ele parece um Z, né? Ele mostra essa transferência de elétron. Então, quando uma luz ou um fóton incide, né, dentro do comprimento visível, aqui a gente está falando luz vermelha distante, né? Incide no sistema coletor e antena, o que acontece? Esses pigmentos, que são carotenoides, clorofila A e clorofila B, transferem essa energia, não considera-se que essa transferência se dá por ressonância, até o centro de reação do fotossistema, seja fotossistema 2 ou fotossistema 1. Perfeito? Esse fotossistema, esse centro de reação, então, ao receber essa energia, ele fica excitado. Lembra que a gente já comentou isso nas aulas anteriores? Ele fica excitado. E aí, ao ficar excitado, o elétron desse fotossistema, ele vai para um orbital mais distante e ele passa a ter um potencial redutor fraco. Então, ele passa a doar elétron. E ele vai doar elétron para complexos proteicos até chegar até de reação do fotossistema 1. Bom, como ele doou o elétron, esse centro de reação então ficou com carga e esse elétron precisa ser reposto. Vejam aqui, ó, que este elétron ele é reposto pela água, pelo fenômeno conhecido como fotooxidação da água. Então, os vegetais conseguem retirar o elétron da água por fotooxidação. Neste processo estão envolvidos alguns nutrientes essenciais, certo? Basta vocês voltarem lá à nossa aula de nutrição mineral, mas desses nutrientes essenciais estão envolvidos aqui o cloro, o manganês e o cálcio, certo? Estão envolvidos nesse processo de fotooxidação da água. Então, com a água quebrada, ocorre a liberação do elétron, que vai repor o elétron aqui do fotossistema, do centro de reação do fotossistema 1, com formação, né, de oxigênio e prótons. Tudo isso dentro do lume do cloroplasto. Ou do tilacoide, me desculpem. Dentro do lume do tilacoide. Vejam então que aqui eu já tenho um produto da fotossíntese, que é o oxigênio. E a liberação de próton. Lembra do gradiente eletroquímico de próton formado no lume? Aqui já é um dos prótons que vão ser utilizados pela FO-F1 ATP sintase. Este elétron, então, vai repor o elétron perdido pelo centro de reação do fotossistema 2, né? Isso ocorre numa velocidade altíssima, né? É bem rápido esse processo, tá? Bom, a mesma coisa que acontece com o fotossistema 1. A luz vermelha excita, aqui no caso a luz vermelha distante, mas poderia ser em outros comprimentos de onda, excita os pigmentos do complexo coletor e antena do fotossistema 1, né? Esses pigmentos, então, transferem essa energia por ressonância até o centro de reação do fotossistema 1, que por sua vez fica excitado, né? Passa a doar esse elétron de proteínas a proteínas até formar como produto final o NADPH. Então, aqui seria o esquema em Z, né? Tá certo? A fase acíclica, né? A parte acíclica do esquema em Z. Este NADPH, ele é fundamental para que ocorra a fase bioquímica da fotossíntese. Perfeito? A fase bioquímica da fotossíntese, que é a próxima fase, que é a fase de fixação do carbono, tá? Este próton aqui, ó, junto com outros prótons que são transferidos do estroma para o lume do cloroplasto, vão ser utilizados ou serão utilizados para síntese de ATP lá na enzima ATP sintase, certo? Eles vão ser utilizados. E o ATP também é fundamental lá na fase bioquímica da fotossíntese. Perfeito? Aqui a gente tem um esquema Z agora mais bem detalhado. Então, novamente, ó, fótons de luz incidindo no centro de reação dos fotossistemas 2 e no fotossistema 1, certo? Na verdade, essa luz incide no complexo coletor e antena, que transfere essa energia por ressonância até o centro de reação. Este centro de reação fica, então, excitado, né? Ok? Ele passa a perder esse elétron com mais facilidade, ele passa a ser
um doador de elétrons com mais facilidade. Vejam que esse processo é um processo de óxido-redução, de transferência e recebimento de elétrons, né? Bom, esse centro de reação excitado, então no caso do P680, que é uma clorofila A especial que absorve luz no comprimento de onda de 680 nanômetros, transfere elétron para uma proteína chamada feltina, que por sua vez transfere esse elétron para as plastoquinonas A e B e para a plastoquinona reduzida, certo? Que transfere este elétron para o citocromo B6F, ok? Certo? Que é uma proteína que está lá na membrana do tilacoide, estão lembrados? E o citocromo B6F, então, vai transferir o elétron para a plastoquinona, que por sua vez transfere esse elétron para o centro de reação do fotossistema 1. Repondo aquele elétron que o centro de reação do fotossistema 1, o P700. O que é o P700? É uma clorofila A especial que absorve onda, comprimento de onda, num valor de 700 nanômetros. Ele também tinha ficado excitado. Lembra aqui que ele tinha ficado excitado porque ele recebeu luz? Bom, ao ficar excitado, então ele vai doar esse elétron para essa molécula A0, suspeitas que seja uma clorofila, uma molécula de clorofila. E por sua vez do elétron para essa molécula A1, provavelmente uma vitamina K, e por sua vez para as proteínas ferro e enxofre, que são essas quatro aqui, ó. Tá? Por fim, esse elétron chega na ferritoxina. Caso não haja essa transferência de elétron da ferritoxina para essa flavoproteína aqui, que é a ferritoxina, NADP redutase, isso vai ocorrer a fase, esse elétron pode ser doado aqui para o citocromo B6F, fazendo a fase cíclica. Então esse elétron fica circulando aqui de forma cíclica, não ocorrendo a formação do NADPH, apenas do gradiente eletroquímico de prótons que vai gerar ATP. Mas, se a ferridoxina doar esse elétron aqui para a ferridoxina NADP redutase, ele vai doar o elétron NADPH, formando NADPH, certo? Aí você vai me perguntar, tudo bem, mas quem vai repor o elétron perdido aqui pelo P680? Já que ele ficou excitado e perdeu o elétron para a ferritina, não é isso? A água. Novamente, lembrando aqui, relembrando o slide passado. A água. Então, a água, aqui no complexo produtor de oxigênio, e essas reações de fotooxidação da água, que é a oxidação da água pela luz, que é realizada pelas plantas, né? Produz oxigênio, daí vem o oxigênio como produto da fotossíntese, e próton, libera próton lá no lume do tilacoide, certo? Lembrando novamente, aqui estão envolvidos alguns nutrientes essenciais, em especial o cloro, o manganês e o cálcio. Então, portanto, se faltar um desses nutrientes para o vegetal, vai haver problema aqui na fase fotoquímica da fotossíntese, né? No complexo produtor de oxigênio. Perfeito? Bom, agora a gente tem esse esquema disposto aqui na membrana. Então vamos entender a figura para a gente conseguir compreender como tudo isso ocorre. Aqui a gente tem a membrana do tilacoide. Veja que é uma membrana, uma bicamada lipídica, né? Aqui externa a membrana, a gente tem o estroma do cloroplasto. Aqui o lume do cloroplasto, a parte de dentro, desculpa, o lume do tilacoide, que é a parte de dentro, né? Do saquinho lá, que é o tilacoide, tá? Bom, a luz incide, então, é o fóton aqui, né? No sistema coletor em antena do fotossistema 2 e do fotossistema 1. Qual que é o centro de reação mesmo do fotossistema 2? P680. Qual que é o centro de reação do fotossistema 1? P700. Por que esse nome? P680, porque absorve luz do comprimento de onda de 680 nanômetros. É a clorofila A especial. Essa clorofila é que vai perder elétron, né? E o P700?
absorve luz no comprimento de onda de 700 nanômetros. Perfeito? Ok? Então, ao absorver luz, ele vai ficar excitado. Quando ela fica excitada, o centro de reação, essa clorofila do centro de reação fica excitada, ela doa elétron, né? Doa elétron até a plastoquinona. Então, lembrado lá do slide anterior? Qualquer dúvida, é só voltar na gravação e assistir um pouco mais do slide anterior. A plastoquinona, por sua vez, ao transferir elétron por citocromo B6F, ela faz com que prótons aqui do estroma sejam transportados aqui para o lume do tilacoide. O que acontece então? O pH do estroma sobe. Se o pH do estroma sobe, o estroma fica o quê? Alcalino. Lembra que eu comentei com vocês? Um dos mecanismos de ativação da rubisco, que é a enzima lá da fase fotoquímica que nós vamos falar adiante, é justamente o aumento do pH no estroma. É onde a rubisco está. Beleza? Então, vejam que isso vai formando o quê? Um gradiente eletroquímico de prótons, né? Tanto a transferência de elétron quanto a fotooxidação da água, a oxidação da água aqui, ó, né? Lembra que a água, ao ser oxidada, libera oxigênio, libera próton e transfere o elétron aqui para o centro de reação do fotossistema. Bom, esse elétron então chegou, voltando aqui onde a gente tinha parado, chegou aqui no citocromo B6F. Ele é transferido para a plastocianina, que é uma proteína móvel que fica na membrana, na parte interna da membrana do tilacoide, no lume, né? E por sua vez repõe o elétron aqui no centro de reação do fotossistema 1, que tinha ficado excitado, perdido elétron para a ferridoxina, que por sua vez tinha transferido esse elétron para a ferridoxina na ADPH redutase, formando aqui o NADPH, que é um dos produtos da fase fotoquímica da fotossíntese. Perfeito? Bom, todo este próton que é resultado da fotooxidação da água e da transferência de elétrons da plastoquinona para o citocromo B6F, olha ele aqui, ó, ele é acumulado aqui no lume do tilacoide. O que acontece com isso? Criação do gradiente eletroquímico de prótons aqui nessa região, que é a força motora para que a enzima, conhecida como ATP sintase, produza ou sintetize ATP. Ela vai juntar o ADP mais o PI, formando ATP. Ok? Entendido? Vamos para o próximo slide para a gente reforçar isso aí. É a mesma coisa do slide passado, só que agora esquematizando as proteínas de forma tridimensional. A gente tem aqui o estroma do cloroplasto, aqui a membrana do cloroplasto, aqui o lume do tilacoide. Veja aqui, ó, fotossistema 2, ó, citocromo B6F, mesma coisa, a plastoquinona, olha a plastocianina aqui, ó, fotossistema 1, certo? Ferridoxina, redoxina na ADP redutase, certo? A mesma coisa que eu expliquei no slide passado. Basta você acompanhar o raciocínio. O fóton de luz para a gente fixar o processo. Incide sobre o sistema coletor e antena e o centro de reação do fotossistema 2 e do fotossistema 1, certo? O centro de reação fica excitado, não é isso? Fica excitado, tanto do fotossistema 2 quanto do fotossistema 1. E aí, vamos falar aqui primeiro do fotossistema 2. Ele perde elétron para a plastoquinona, ok? Bom, quem vai repor o elétron? A água vai sofrer fotooxidação. Ela vai repor esse elétron. Mas, um produto da fotooxidação, eu tenho oxigênio e prótons. Não é mesmo? Bom, a plastoquinona aqui, então, ao transferir esse elétron para o citocromo B6F, resulta no transporte de prótons aqui do estroma para o lume do tilacoide. Perfeito?
Gradiente eletroquímico de prótons sendo formado, hein? Este elétron, então, vai para a plastocianina e, por sua vez, transfere esse elétron para o centro de reação do fotossistema 1, que é o P700, repondo aquele elétron que foi perdido pelo centro de reação. Tudo isso, gente, ocorre em velocidade altíssima, né? De 9 a 12 picosegundos. É muito rápido o processo. Bom, o centro de reação do fotossistema 1 tinha ficado excitado e, portanto, perdido elétron para a ferridoxina. Se esse elétron aqui voltar da ferridoxina para o citocromo B6F, a gente vai dizer que é a fase da transferência cíclica, né? Certo? Esquemizei aqui, certo? Não forma NADPH. Porém, se ele for transferido para a ferridoxina NADP redutase, esta enzima vai transferir elétron por NADP, formando NADPH. Ok? Então, como produtos da fotossíntese, eu vou ter, por enquanto, falta mais um, o NADPH e o oxigênio. Bom, e o terceiro? Qual que é o terceiro produto da fase fotoquímica? O ATP é o terceiro produto da fase fotoquímica. Não é isso? O ATP. Por quê? Porque está sendo criado um gradiente eletroquímico de prótons, que a força motora da enzima ATP sintase produz e utiliza esse gradiente, né? Essa enzima utiliza esse gradiente, né? Para a produção de ATP. Então, como produtos da fase fotoquímica da fotossíntese, eu terei ATP, NADPH e oxigênio. Ok? Beleza? Olha aqui a ATP sintase aqui, só para a gente relembrar, né? Ela usa aqui o gradiente eletroquímico de prótons para produzir ATP. É a CFO-CF1 ATP sintase. É muito parecido, é muito semelhante à FO-F1 ATP sintase lá da cadeia transportadora de elétrons da respiração. O processo é muito parecido. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, volta naqueles vídeos, dá uma olhada lá que lá está explicado de forma mais bem detalhada. Tá certo? Essa enzima, então, aqui vai produzir através do gradiente ou utilizando o gradiente eletroquímico de prótons formado, ela vai produzir, portanto, ela vai produzir ATP aqui na fase fotoquímica da fotossíntese. Perfeito? Bom, existem algumas substâncias que são os inibidores da fotossíntese. Essas substâncias são usadas como herbicidas. A gente tem dois exemplos aqui, né? Um aqui é o diuron, também conhecido como DCMU ou diclorofenil de metilureia, e o outro é o paraquat, que recentemente, né, foi proibido, a comercialização do paraquat foi proibida aqui no Brasil. Como que esses produtos, ou como que essas substâncias agem na fase fotoquímica da fotossíntese? O diuron, olha ele aqui, ó, ele inibe a transferência de elétrons da plastoquinona A para a plastoquinona B, ou seja, ele faz com que essa transferência seja paralisada, né? Então, a fase fotoquímica da fotossíntese, naquele vegetal que o diuron foi aplicado, não vai acontecer. Se a fase fotoquímica não acontece, a bioquímica também não, porque a fase bioquímica da fotossíntese precisa dos produtos da fase fotoquímica, que são NADPH e ATP, além de modificação do pH do estroma, para ativação da rubisco, ela precisa daqueles produtos para acontecer. Então, a planta, na verdade, vai parar de fazer fotossíntese. E a fotossíntese é a forma das plantas fixarem carbono, né? Fixarem ou formarem carboidratos, formarem esqueletos de carbono e crescerem. Sem isso, a planta não cresce e, consequentemente, a planta vai morrer. O outro produto é o paraquat. Ele age aqui na transferência de elétrons do fotossistema 1 para a ferridoxina aqui, né? Tá? Bom, e aí o que ele faz? Ele desvia esse elétron e começa a formar o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, ou também conhecido como eros, que são os radicais hidroxila
ou os radicais superóxidos. Essas substâncias são muito danosas a membranas, elas destroem membranas, tá? É o mesmo, uma coisa semelhante acontece quando tem excesso de luz, né, que a gente diz que é o fotodano. Mas aí o paraquat faz isso. Só que ele faz isso também e formando radicais, os famosos radicais livres, né? Também em tecidos animais, tá? E isso aí prejudica muito, por isso que ele é um produto muito eficiente em campo, não seletivo, né? Ele tem um efeito muito rápido em condição de campo, quando aplicado, mas é um produto muito tóxico, tá? Então é um problema. Então ele forma aqui, ó, olha aqui, ó, os radicais superóxidos ou os peróxidos, né? Que são substâncias é, que são os famosos radicais livres, né? Que degradam membranas, tá? Muito agressiva a membranas, certo? De forma semelhante, então, sob condição de alta intensidade de fótons, a gente tem aqui, pode ocorrer aqui o que a gente chama de fotoinibição, tá? Óbvio que as plantas têm sua forma de defesa, né? Então, sob condição de alta intensidade, a primeira linha de defesa é a liberação de calor, excesso de energia na forma de calor. Caso isso não aconteça, as espécies reativas de oxigênio começam a ser formadas, que são produtos tóxicos à membrana, certo? Nessa condição de intensidade muito elevada de prótons, de fótons, desculpe, de fótons, de energia, muita energia luminosa. Começa a formar os radicais hidroxila, o peróxido de hidrogênio, os superóxidos, né, os radicais superóxidos, o oxigênio singleto, os estrados tripletos da clorofila, certo? São todos fotoprodutos tóxicos dessa condição. E aí a planta tem a segunda linha de defesa. Lembra que eu falei para vocês? Olha quem está aqui. Os carotenoides ajudam a dissipar esses fotoprodutos tóxicos, né? Mas também tem algumas enzimas, por exemplo, a superóxido de dismutase e algumas substâncias, como por exemplo o ascorbato. Bom, se essa linha de defesa, essa segunda linha de defesa não funcionar, começa a ocorrer fotodano proteína D1 do fotossistema 2, do centro de reação do fotossistema 2, e a planta tenta reparar essa proteína. Caso isso não ocorra, aí sim vai ocorrer o que a gente chama de fotoinibição. Perfeito? Bom, aqui termina a nossa aula de hoje, tá? E aí no próximo assunto a gente vai começar a abordar a fase bioquímica da fotossíntese, que envolve as reações enzimáticas de fixação do carbono ou do CO2 atmosférico. Ok? Muito obrigado e até a próxima.